Boa noite, meus amigos. Abençoe-nos Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigo incondicional a todas as horas, em todos os momentos da nossa vida. Primeiramente dizer então da nossa satisfação e honra imerecida de estarmos aqui nessa tribuna tão conceituada, esta casa que não é tão cara ao coração. Agradecer o convite dos nossos irmãos que confiam e nos dão essa oportunidade, esta honra de estar confabulando, compartilhando algumas reflexões a respeito da nossa veneranda doutrina dos Espíritos. Ainda que estamos iniciando um novo ciclo no nosso calendário terrestre, e sempre que iniciamos um novo ciclo, apesar de muitos falarem que continua a mesma coisa, mas não é um momento de reflexões para que nós possamos refazer caminhos, para que possamos colocar metas em nossas vidas, né? Porque nós veremos hoje em nossas reflexões que a criatura que vive sem metas, ela não tem o seu objetivo existencial. Então, meus amigos, nesta noite, vamos procurar tratar de uma temática interessante e que diz respeito a todos nós, que é o objetivo existencial, logicamente, à luz da doutrina espírita. Existir, meus amigos, o que é existir? É fazer parte de algo, não é? É fazer parte do universo, é compartilhar experiências, ter as alegrias, alguns sofrimentos, mas acima de tudo temos experiências. Nós vemos, meus amigos, que a criatura na sua vilegiatura carnal, na sua jornada carnal, encontra-se quase sempre às voltas com problemas, dificuldades, aflições de variadas matizes. Todos nós nos encontramos, não tem como. Problemas esses que fazem muitas vezes que o indivíduo, quando confrontado com essas questões, vem adquirir uma postura mental em que só focalize aquilo que lhe está acontecendo. Eu creio que todos nós já passamos por isso e talvez estejamos passando, né? Então, quase sempre forma-se uma ideia fixa em que o mesmo visualiza somente o problema ou aquela aflição em que está vivenciando, que está passando. E percebemos, meus amigos, que muitas vezes a situação fica tão insustentável que o indivíduo vem a adoecer ou desenvolve transtornos comportamentais ou entra na doença do século, não é? A depressão. Deprime, e essa depressão muitas vezes acaba levando o indivíduo ao pior ato que podemos fazer em nossa existência, que seria então a deserção da vida física através do suicídio. Entretanto, sabemos que torna-se necessário uma mudança de atitude mental, de posição mesmo, para que se possa adotar uma postura para entender e resolver esta questão difícil, sabemos nós. Pois que falar sabemos que é muito mais fácil, mas quando estamos sentindo na pele, não é tão fácil assim. Para que isso ocorra, muitas vezes não conseguimos fazer esta mudança de atitude quando esses problemas surgem sozinhos. Na verdade, é muito difícil mudarmos sozinhos a nossa atitude, a nossa posição mental, cognitiva, quando esses problemas esses que são inerentes à nossa jornada evolutiva e que nos buscam, como veremos daqui a pouquinho, estejamos nós em qualquer posição social, inclusive gênero, eles nos buscam, é necessário então uma mudança de atitude para que possamos resolver e sair com a lição que esses problemas nos oferecem. Desta forma, meus amigos, para que isso ocorra,
há a necessidade do entendimento real do objetivo existencial, né? Do sentido da existência física. Qual o sentido da minha existência física? Entretanto, meus amigos, sabemos que grande parte da humanidade se encontra ainda em estado de alienação existencial. Mas o que vem a ser essa tal de alienação existencial? Alienação existencial, meus amigos, é o viver sem a noção dos porquês da existência. Dos porquês da existência. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui na Terra? Para onde vamos? Por que viver? São questões que dizem respeito a todos nós, mas percebemos que a maioria de nós não nos fazemos esses questionamentos. Tão importante. Certa feita, Richard Simonetti, que foi no meio espírita um escritor, um expositor de renome internacional e já escreveu 85 obras, e que veio a desencarnar ano passado, dia 3 de outubro do ano passado, bem na data do aniversário de Kardec, em Bauru, né? Ele falou que fez uma pesquisa de opinião, certa feita, junto aos seus colegas de trabalho, com destaque a seguinte pergunta: o que poderíamos fazer para todos nós, lógico, de forma particular? Perguntando: qual o objetivo da vida? Qual o objetivo da vida? É claro que a resposta é muito particular de cada um, porque diz respeito também, como veremos daqui a pouquinho, a questão também da evolução espiritual, né? A questão também de você já estar acordado para as realidades da vida. Mas seja como for, Simonetti relatou que ele ficou pasmado. Pasmado porque a maioria, mesmo dentre os que se diziam religiosos, não souberam responder. Não souberam responder. Qual o objetivo da vida? Por que estamos aqui? Agora, perguntamos: como pode alguém viver de forma disciplinada, não é? Corajosa, espiritualizada, se não sabe o que veio fazer na Terra? Será que estamos aqui simplesmente de enfeite? Porque muitos pensam que estamos aqui como se fossem aqueles bonequinhos, como a minha mãe falava, né? Colocava em cima da geladeira só para enfeitar o mundo. Outros pensam que caíram de paraquedas e que estão aqui por um acaso. Então percebemos que a maioria de nós não sabemos, da sociedade em si, o que nós viemos realmente fazer na Terra. E esse é um questionamento profundo, porque depende da resposta e depende de como se é feito, logicamente que vai levar mais para a questão material, que é importante também. É lógico que é importante. Temos que ter nossas metas, como falamos aqui no início, né? Materiais, porque o homem, logicamente, a mulher sem meta não consegue viver, não consegue se organizar. Mas aí o objetivo é mais profundo, não é? Chega uma época em nossa vida em que, com o trabalho honesto, nós vamos conseguindo atingir as nossas metas ou não, mas sejam como for essas metas materiais, elas estão aí para serem alcançadas. E são alcançadas e, logicamente, terão outras metas materiais. Mas a vida não se resume a somente metas materiais, não é? Porque senão aconteceria o que acontece muitas vezes em países super desenvolvidos, em que a questão material ela está resolvida, financeira, mas que nesses países há um alto índice de suicídio. Alto índice de suicídio. Porque a pessoa tem tudo em relação às questões materiais, mas está com um grande vazio existencial, recorrendo às drogas, recorrendo às fugas psicológicas,
não consegue entender a emoção, não consegue entender as pessoas e não consegue entender a si mesmo, e aí acaba fugindo pelo suicídio, pelas drogas, pela depressão. Assim, meus amigos, nós vemos que as pessoas desajustam diante das vicissitudes, dos problemas, ficam doentes, atribuladas, nervosas, e não raro elas desembocam nos transtornos mentais, como falamos agora há pouco. E qual é a causa disso? Sabemos que princípios religiosos tradicionais, que nós temos o máximo respeito, pois que daí nós também viemos, não é? Nos dizem que a nossa alma foi criada por Deus no momento da concepção. E que a nossa felicidade futura, olhem que interessante, ela vai depender de cumprirmos o que Deus espera de nós. Tudo bem até aí? Tudo bem, não é? Só que num espaço de quanto tempo? De alguns decênios. Aí que está o problema. Não é? Então, no espaço de alguns decênios, decidiremos o nosso futuro para sempre. Talvez 70 anos, 80, aqueles que conseguem, 90, né? Hoje a expectativa de vida no Brasil já está em 85 anos, aqui no Sul principalmente. Alguns, por vários fatores, e os estudos mostram que, na verdade, não são as pessoas idosas que vêm a desencarnar mais precocemente, mas há um estudo mostrando que são os jovens, entre os seus 20 e 25 anos, que há um grande número aí de mortes, de desencarnações. Então, essa percepção de que a pessoa vai morrer quando ficar mais velha, somente os mais idosos morrem mais cedo, não, é errado, porque os estudos mostram que os jovens estão morrendo muito mais cedo, por vários fatores aí. Mas nos perguntamos, como é que então em um espaço de 20 anos, 25 anos, não é? Ou menos, vamos decidir o nosso destino? É complicado, meus amigos. Por quê? Porque nós não somos todos iguais. Graças a Deus. Não temos o mesmo caráter, não temos as mesmas disposições, não temos a mesma inteligência, não temos as mesmas virtudes, não temos a mesma compreensão em relação às coisas, à vida. Há gente boa, muitas, mas há muitos irmãos maus, ruins. Há gente inteligente e há gente obtusa. Há pessoas religiosas e há pessoas materialistas. Há pessoas virtuosas e pessoas viciosas. Há gente altruísta e pessoas também egoístas. Será, meus amigos, que Deus nos fez assim com tão gritantes diferenças, como se tivesse criado uns para a salvação e outros para a perdição? Então, se refletirmos e usarmos a nossa razão, e a maioria das pessoas fazem isso, essas dúvidas, ou tais dúvidas, induzem ao amornamento da crença, e não raro mesmo a descrença. Descrença, sendo que um dos objetivos das filosofias religiosas e da religião é trazer este conforto. E quando o indivíduo começa a se questionar e não tem as respostas, acontece o que está acontecendo atualmente, esse amornamento e essa descrença, e vai levar com que o indivíduo torne-se um materialista, inclusive ele perca a esperança na vida, e o primeiro embate, a primeira decepção que todos nós teremos, porque faz parte, as primeiras decepções, ou o primeiro desafio da vida, acaba desistindo, não é? E acaba se entregando e acaba então debandando, desistindo da vida. Então, meus amigos, por isso as pessoas habituaram-se a viver sem questionamentos, preferindo quase sempre o imediatismo da vida material, às cogitações celestes.
muitos falam, essa história de refletir, nem reflete, ou de pensar sobre Jesus no seu Evangelho, ou fazer parte de alguma filosofia ou religião, isso ficou para pessoas bitoladas, né, que não pensam muito. E ficou para os pastores, né, para quem... Porque no seu entendimento são questionamentos que não respondem a nada. Mas muito disso é culpa do próprio sistema em que todas as nossas religiões, né, aposto de forma autoritária, de forma sem reflexão. Falamos aqui a questão do ato de fé, que não nos cabe mais. Uma das coisas que nos seduziu na doutrina espírita justamente é a fé raciocinada. E o Espiritismo induz que a gente critique e questione e pergunte o porquê, como, onde, será e como. Não é? E ao invés de fazermos aquele ato de fé, não é? Que é mistério, ou que não tem resposta. Não, nós queremos saber as respostas para que a gente consiga ter esta fé raciocinada, que não é uma fé externa, meus amigos, é uma fé interna em nossos corações. Porque sabemos nós que nos momentos de dificuldade, nos momentos de extremo desespero, muitas vezes, ou de dor intensa, como o caso de uma desencarnação de um ente querido, nós sentimos a falta, aqueles que assim procedem, não é? Dessa força interior, desta fé racional, que nos ajude, apesar de continuarmos, lógico, sentindo a falta física, chorarmos muitas vezes, ou quase sempre, mas não entrarmos em desespero e continuarmos a viver, apesar do que aconteceu. Então, nós vemos que a nossa veneranda doutrina espírita, o Espiritismo, ela nos ajuda a superar essa alienação existencial a partir do quê? A partir dessa fé racional que acabamos de conversar e de expor aqui. Aliás, como propõe Kardec, fé racional compromissada com a lógica e também com o bom senso, oferecendo-nos explicações claras, precisas e objetivas sobre os porquês da vida, envolvendo a família, envolvendo a profissão, envolvendo a sociedade, a saúde. Tudo tem sua razão de ser, meus amigos. Familiares difíceis, sabemos nós que são testes de paciência. Aliás, podemos inverter quase sempre. Eu me coloco na posição sempre, né? Somos nós que somos os familiares difíceis, não é? E somos os objetos de paciência para com os nossos demais familiares. Mas seja como for, daqui ou de lá, a família ela se constitui num cadinho de regeneração. Cadinho é aquele objeto antigo que os ourives eles fundiam os metais, né, os metais preciosos, o ouro, para fazer as joias. E a família se constitui também num cadinho no sentido de que ali estão as forjas dos corações, dos sentimentos, dos amores, dos desamores, dos cobradores, dos devedores, nesta visão mais holística, através das reencarnações, em que a família constitui-se o primeiro espaço de compromisso conosco. Então, nos dando respostas objetivas dos porquês. Por exemplo, os filhos, por exemplo, gêmeos univitelinos, ou seja, na mesma placenta, iguais fisicamente, né? Clones iguais, mas de repente ali com gênios diferentes e a personalidade diferente, e foram criados iguais, de repente a sua personalidade é bem diferente. Nos dando explicações claras do porquê daquele amor irrestrito entre os familiares, ou mesmo o ódio gratuito, que não é, porque ninguém renasce na mesma família para odiar, não é isso. Mas é que nas nossas andanças e idas e vindas através das reencarnações, nós, na nossa trajetória evolutiva, nós atiramos muitas pedras no caminho.
e magoamos muitos corações, que talvez para a justiça da terra ou da sociedade daquele tempo ficou natural, normal, mas para a lei divina, que já vamos conversar um pouquinho, não. Então é da lei que o agressor, ou aquele que atirou a pedra, venha recolher as pedras, no sentido de recolher os corações de novo. E é por isso então que nós encontramos no lar essas dificuldades, também os amores, mas também ali estão os corações mais próximos. Nós vemos também que a doutrina espírita então também nos fala de forma lógica que doenças, limitações físicas são válvulas de escoamento de impurezas espirituais. Como isso? Através do estudo do nosso corpo espiritual, que em doutrina espírita nós chamamos de perispírito, mas que Paulo de Tarso chamou de corpo astral, corpo espiritual. Tá? E esse perispírito, ele registra todos os nossos problemas, as nossas alegrias, né, os nossos problemas a nível de erros e de acertos. Né? Por exemplo, falamos aqui do suicídio, que matamos o corpo físico, mas não matamos nós seres. Então lesamos o corpo espiritual, o perispírito. E esse perispírito, então, ele é a forma que dá a forma ao nosso corpo, e através dele, com inúmeras qualidades, dentre elas essa aí, em que ele, através do que nós trazemos nesse corpo espiritual e em nossa consciência, dos nossos erros, ela escoa através desse corpo espiritual pelo corpo físico. É uma das inúmeras funções, nos ajudando e nos aliviando através, então, dessas doenças ou dessas limitações físicas. Se a gente mesmo não procurou fazer na atual existência, não é? Porque se a gente tem os hábitos desregrados aí, em alimentação, nos vícios e tudo mais, nas bebidas, narcóticos, então nós mesmos estamos procurando a doença, não é? Mas algumas vezes não é assim. Nasce-se a pessoa com limitações físicas, já vem de berço, com as anomalias, microcefalia e outras coisas mais. Então, na verdade, a lei divina explica que ali está um espírito em reajuste. Por isso nós somos contra a morte, o assassinato do anencéfalo. Somos contra o aborto e outras atitudes e outras investidas dos materialistas em relação à vida, porque ali está um ser espiritual. O corpo talvez não venha atender às necessidades, mas ali o corpo ele serve como um carvão para que escoe os problemas inerentes daquele espírito em reajustamento. Então, quando a gente vê uma doença, um problema, uma deficiência intelectual e outras anomalias, sabemos que ali está um espírito em reajuste. Que bom, porque já está devolvendo para a vida aquilo que outrora tirou. O problema é quando nós estamos fazendo agora os erros, as maldades que aí estamos jogando para o futuro, trevas, sofrimentos e outras coisas mais. Então, somente através do estudo que a doutrina espírita nos traz, nós vamos entendendo. Também trouxemos aqui as dificuldades profissionais que muitos de nós temos, todos nós temos, na verdade. Também, meus amigos, são experiências, são desafios nesta visão de objetivo existencial que todos nós temos. O espírito imortal, ele não está aqui na Terra para brincar. Bem, alguns até estão, não é? Porque são crianças espirituais. Mas nós estamos aqui para aprender. Então, esses desafios, esses sofrimentos, para o espírito, para nós espíritos, aí são experiências. São oportunidades de que consigamos adquirir experiências e evoluirmos e possamos crescer um pouco mais na nossa estatura espiritual. Desta forma, meus queridos amigos, tudo obedece a um mecanismo de causa e efeito. Lei de ação e reação. Alguns chamam de karma, mas em doutrina espírita não utilizamos karma. Por quê? Porque o karma
aquilo que você fez você devolve na mesma moeda. Não, a lei de ação e reação é diferente, porque nós temos que devolver para a vida, mas pode ser através do amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. Aí que está a diferença entre o karma, né, e a lei de ação e reação. O karma diz que olho por olho, dente por dente. A lei de ação e reação, que a doutrina espírita nos traz e o nosso divino amigo Jesus nos traz, não. Claro que nós devemos devolver para a vida, mas poderá ser através do amor, e deverá ser através do amor. Então, nós colhemos hoje o que semeamos ontem. Não tem como ser diferente. Se nós não identificamos nesta existência nada que justifique as nossas dificuldades, certamente haverá de estar em vidas anteriores. Talvez para muitos que estão aqui, talvez pela primeira vez, né, ouvindo sobre a doutrina espírita, e a reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita, talvez pareça que estejamos falando de fantasia em vidas anteriores, mas não. Se tirarmos na questão religiosa, que é importante, e formos levar para a área de pesquisa, existem áreas de pesquisas que já comprovaram a reencarnação. Tem um livro muito interessante chamado 8 Casos de Reencarnação no Brasil, de Hermínio Miranda, que é um estudioso e que ele vai então provar, dentre várias literaturas, provar aí, dentre várias teorias, a veracidade da reencarnação, que é fato, que o próprio Mestre Jesus já nos ensinou, que não vem ao caso agora, não é? Mas que muitos, por conta da questão da dominação, e fica mais fácil dominar, se a gente falar, por exemplo, você só tem 80 anos aqui, ou 20 anos, então se não fizer o que eu falo, você está danado, está perdido. Através da reencarnação, não. Nós sabemos que vida é uma só, mas as existências são múltiplas. Vida é uma só, mas são questão de palavras. Mas as experiências são múltiplas. Aliás, como é que nós vamos dar conta de tudo que nós temos que fazer? Por exemplo, numa vida que seja profícua de 90, como o próprio corpo ele não fornece as condições psicocognitivas para que nós possamos executar as nossas tarefas. Né? Então, o que nós não fizemos hoje, nós vamos dar um tempo, deixar esta roupagem abençoada, que nós temos que cuidar, zelar, nosso corpo, mas vamos voltar depois para continuar a lição. Para continuar a lição de um novo corpo, através da lei da reencarnação, que o Espiritismo coloca como princípio básico, os Espíritos nos ensinam, Jesus já colocou também como princípio do seu Evangelho, não é? Mas que somente através desse princípio básico se explica, por exemplo, o que acontece na nossa sociedade, o que acontece conosco mesmo, porque senão Deus não seria infinitamente justo e bondoso. Aliás, nem existiria, se fôssemos para olhar somente em uma existência. Não daria certo, estaria tudo errado. Mas quando olhamos, colocamos nosso olhar sobre o Espírito que habita cada corpo, nas múltiplas existências, nós sabemos que cada vida, cada experiência física, elas estão interligadas. Interligadas. Por isso que nós colhemos hoje o que semeamos ontem. E não vamos falar aqui somente das coisas ruins, não é? Não. Tudo de bom que nos acontecer, a começar por estarmos aqui. Os 5 sentidos, ouvindo, não é? Estarmos em família, que não estão em família, mas estarmos aqui reencarnados, no sul do Brasil que seja, podendo aprender um pouco mais, entender, isso já é uma grande benefício. Isso aqui não é parcialidade da divindade, isso aí também é mérito de todos nós que estivemos isso no passado, porque senão Deus seria muito parcial enquanto nós estamos aqui, apesar das nossas dificuldades, não é? Nós estamos no Brasil, sem terremotos, sem maremotos, poderíamos estar onde? Por exemplo, na República do Congo, onde você não sabe o que vai acontecer amanhã, ou nesses países em guerras aí. E nós somos melhores que os nossos irmãos que estão lá? São irmãos, são humanos, têm sentimento, né? Têm suas famílias, querem viver. Não, somos todos iguais, mas é a lei da reencarnação que nos trouxe para cá. Então fica lógico. Então nós temos que agradecer a divindade. Então, se nós não edificamos a nossa existência atual, as nossas dificuldades,
né, elas se encontram em vidas anteriores, e se delas não nos recordamos dessa dificuldade de outras vidas, não é? Simplesmente para evitar uma superposição de experiências passíveis de nos confundir e nos perturbar. Muitos questionam: ah, mas se já existiu outra vez, por que eu não lembro? Ora, porque não é muito bom lembrar, não. Tem um livro chamado Minha Vida em Outra Vida, que é real, tem um filme onde uma professora lembrava da sua existência passada e só se perturbou. Porque ela olhava a família ali, mas lembrava dos filhos que ela teve e estavam encarnados ainda. E aí então ela não sabia se cuidava da família agora, dos problemas de agora, mas queria ir para outro país, né, que ela lembrava que lá era a casa dela mesmo. Então começou a se perturbar e começou a deixar a família daqui e não ia nem para um lugar nem para o outro. Então é muito complicado. Deus, na sua bondade, nos proporciona o esquecimento parcial das nossas experiências passadas. E não precisamos também ficar curiosos, porque aqueles que lá estiverem estão conosco. Os corações, eles estão conosco em outros corpos, mas estão na família, nos amigos, nos parentes. Todos eles estão aqui, então não precisamos voltar ao passado, lembrar lá, né? Não precisamos, já que todos nós estamos aqui, uma nova roupagem, né? Esquecidos temporariamente daquela experiência, mas trazendo em nosso coração as reminiscências, os deveres que nós temos que executar perante nós e perante os nossos irmãos. Então, se não gostamos muitas vezes de nos lembrar de situações ruins que nos acontecem em nossa própria vida atual, né? Por exemplo, na juventude, né? Muitos não gostam, porque eu era jovem, imaturo, cometi muitas besteiras, e ficam pensando assim, então eu quero esquecer. Não gostamos, agora imaginamos a gente lembrar de outras existências, 1, 2, 3 existências atrás, nós iríamos nos perturbar. Talvez não iríamos conseguir olhar para o nosso companheiro, para a nossa mãe, para o nosso pai que está ao nosso lado, é uma suposição, sabendo que naquele indivíduo, naquele coração está uma pessoa que nós magoamos, por exemplo, que nós acabamos com a família, que nós logramos, vilipendiamos. Então Deus, na sua infinita bondade, nos dá sempre a chance deste recomeço parcial. A verdade, meus queridos irmãos, é que nós somos espíritos imortais. Espíritos imortais. Já vivemos múltiplas existências no passado e olha que notícia boa. Continuaremos a existir, a viver no futuro, desdobrando experiências de aprendizado e também de aprimoramento. É muito bom saber disso. Por isso que a doutrina nos ajuda a eliminar essa falta de objetivo existencial. Não, nós somos espíritos, somos filhos de Deus, estamos aqui de passagem, mas temos que aproveitar. Muitos pensam também numa visão errônea sobre a imortalidade. Vou esperar eu desencarnar para daí começar a fazer. Não, a imortalidade começa aqui agora. Nós somos imortais no nosso próprio corpo físico. Então temos que aproveitar, termos objetivos materiais, mas também objetivos espirituais, que é do espírito imortal que eu sou, com a visão do futuro. O que eu vou preparar agora para as minhas próximas encarnações? Como que eu estou? Então, meus amigos, cada um de nós tem uma idade espiritual. Temos, logicamente, uma idade cronológica, vamos lá, a idade em anos, né? 40, 50, 10, 20, 30 anos, mas, na verdade, todos nós nos diferenciamos por conta desta idade espiritual. Muitas vezes, num corpo de um jovenzinho, encontra-se um espírito mais velho, mais antigo, mais vivido, e isso atualmente é muito natural, por causa da nova geração, né? Espíritos já vividos, estão em corpos novos, mas com discernimento que vem ensinando os avós. Não na questão eletrônica, não é isso, na questão moral. Moral. Espíritos sérios, no sentido de que tenha noção, né, da moralidade, da bondade já inerente, da experiência que trazem já de uma bagagem espiritual. Em contrapartida, vemos senhores já com uma certa idade avançada, porém, com a questão moral, não intelectual, porque intelectual você estudando se desenvolve, né? Isso aí é simples. Mas na questão moral, são inferiores a um jovenzinho muitas vezes, ou ao jovem, ainda sem noção dos porquês da existência. Por quê? Porque estamos de olho, como diz Haroldo Dutra Dias, um dos grandes expositores do momento, só estamos olhando o corpo, não é? A aparência, a idade biológica, não estamos olhando
o espírito imortal que habita, que está ali naquele organismo físico. E é por isso, meus amigos, a diferença das questões morais na sociedade. Vemos então que essa idade espiritual nos proporciona então nossas facilidades e nossas limitações e também nossas tendências, todas nós, boas, e nossas tendências más. Tudo isso é o somatório de nossas experiências do passado que nós fizemos. Nós somos legião, cada um de nós, no sentido de que nós acumulamos agora, e essa é a nossa melhor encarnação, as experiências de múltiplas existências da antiguidade. Não é fantasia, é realidade. Vivências múltiplas, desde que o homem é homem na Terra, e viemos de longe, do passado, da Grécia, de Tebas, do Egito Antigo, da Antiguidade, da Idade Média, com somatórias de experiências, caindo, levantando, chorando, aprendendo. E nós somos legião no sentido de que nós somos muito e sabemos muito, todos nós, e temos esta bagagem emocional, moral, intelectual, que muitas vezes não nos damos conta. E achamos que não somos nada. Claro que não é para exaltar o orgulho, não é isso. Mas é para melhorar a autoestima. Nós temos que nos valorizar também. Nós viemos de longe. Essa somente é uma das experiências. Porque nós somos o somatório de todas essas experiências do passado. Então, as vicissitudes da terra, os problemas, os dissabores que enfrentamos atualmente, elas guardam relação também com o nosso passado. E tanto melhor os enfrentaremos, quanto maior a nossa confiança em Deus e a disposição de todos nós lutarmos contra nossas imperfeições, buscando sempre fazer o melhor. E a doutrina espírita nos traz um Deus cósmico. Não é quem é Deus, é que é Deus. Quem é Deus já estaríamos humanizando, não é? Inclusive com as questões, os problemas morais da humanidade. Quando Kardec pergunta quem é Deus, ele olha e coloca a divindade a nível universal das nebulosas, galáxias, ou seja, uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas. E nós somos filhos desse Pai galáctico, e nós somos importantes, porque nós somos, meus amigos, herdeiros das estrelas. Falo isso para que a gente consiga também melhorar a nossa autoestima e darmos um passo a mais. É o que destaca Kardec em relação às questões da doutrina espírita, ao reportar-se lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ao indivíduo que enfrenta as tribulações da terra, quando ele coloca assim: se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz com que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os revés e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Encarar problemas, aflições e desafios do caminho, da jornada da vida, com as lentes do Espiritismo. É a proposta. Com as lentes do Espiritismo. É a melhor maneira, meus amigos, de evitarmos as depressões, os revés e as decepções. E lógico, não falamos de Espiritismo, estamos falando também do Evangelho de Jesus. A proposta do nosso Mestre, que há 2000 anos está conosco, mas que nós não entendemos ainda, porque o Espiritismo é a chave, é o entendimento mais claro do que o Mestre Jesus já nos colocou há 2000 anos atrás, através das parábolas, dos ensinamentos. E o Espiritismo ele vem trazer algo a mais, desenvolvendo essa reflexão e lembrando o que Jesus já havia dito há mais de 2000 anos atrás, e assim a doutrina espírita se configura como o consolador que Jesus prometeu. A demagogia não é orgulho, mas é o que demonstra. Pode parecer exagero, está posto aqui, receber mesmo com alegria os reveses e as decepções. Eu, particularmente, acho muito difícil rir, não é? Rir nas dificuldades, ou na dor, ou festejar na frustração. Não é?
Mas não seria esta a postura de quem resgata uma dívida? Se chorar diante do credor, não seria então pela euforia de liquidar o débito? Nessa linha de raciocínio que estamos colocando, da lei de ação e reação? Então, quando nós temos aquela conta muito ampla, muito longa, aquele carnê com muitas prestações, e chegamos ao final e vamos liquidar nosso débito, não dá vontade de sorrir, apesar de estarmos pagando ali, né? Claro que vamos rir. É nesse sentido, no sentido que esses reveses e frustrações estamos devolvendo para a vida aquilo que nós tiramos outrora. Estamos conseguindo resgatar a nossa dívida. Para com Deus, não. Para com as leis divinas. Para com as pessoas, não. Para conosco mesmo. Para com a nossa consciência. Isso é difícil, meus amigos. Nos parece chegar a tanto diante da adversidade que, pelo menos com a proposta do Espiritismo, preservemos a nossa sanidade física e espiritual, fazendo o quê? Cultivando o bom ânimo. O bom ânimo. Dessa forma, o Espiritismo, a doutrina espírita, nos deixa um pouco mais claro o objetivo existencial. De que todos nós, meus amigos, estamos na Terra para aprendizado. E de que quando somos alvos de problemas que nos causam desencanto, perplexidade, nós devemos procurar entender a causa de tudo e acalmar nosso mundo íntimo. A proposta, como coloca Joana de Anges, mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, é perguntar para a aflição, para o problema, para a dor, o que ela está querendo nos ensinar. Se a gente tiver essa calma na hora de fazer esse questionamento íntimo, muito bom, nós veremos que a resposta virá. O que essa dor, o que esse problema familiar ou o meu problema particular está querendo me ensinar? Porque a lei divina, ela não é punitiva. Passou a época da punição. Porque Deus... Não, a lei divina é educativa. Quando nós aprendemos a lição, o problema passa. O que está querendo me ensinar esse problema? Buscar também nas mensagens do Evangelho de Jesus as lições e diretrizes para que possamos desanuviar nossa mente diante dos testemunhos. Assim passamos a refletir em torno dos problemas que todos nós, vez por outra, vamos vivenciar e sabemos que eles irão passar e que soluções chegarão para superar esses problemas. São como nuvens escuras no céu. Elas passam e depois vem o sol, né? Vem o sol e elas vão passando. Então, meus amigos, nós não estamos com a proposta do Espírito na Terra para vivermos somente prazeres e ilusões, bom vivant, mas para os testemunhos também, diante das aflições que nos procuram em diferentes formas, essas aflições, que muitas vezes nos levam a sofrer, muitas vezes injustamente, se analisarmos apenas atualmente a nossa existência presente. Tem algumas coisas que nós buscamos, mas muitas delas, muitas aflições, nos buscam sem que a gente tenha buscado, né? Tenha negligenciado a nossa responsabilidade. Muito bem. Entretanto, graças à compreensão do objetivo existencial que a doutrina espírita nos desvela, sabemos que há sempre uma saída para nossos problemas e nossas aflições. Podemos estar certos disso, pois que nossa existência ela é rica de opções. É isso que falta muitas vezes para esses nossos irmãos que acabam tirando as suas vidas. Espere uma hora a mais, um dia a mais, tenha calma, peça ajuda à divindade, confiar na divindade. Um tempo a mais, não se exalte, mas nós queremos já para agora e acabamos colocando os pés pelas mãos. Posso dizer, meus amigos, que nossa existência ela é semelhante a uma casa, né, de muitas janelas, que possibilita, como aqui em nossa casa, a visualização de várias paisagens diferentes. O problema é que muitos de nós fazemos da nossa vida
uma casa ou a casa de uma única janela. Esse é o maior problema. E ficamos ali debruçados sobre essa janela por anos. Quando agimos assim, o foco da nossa atenção ela fica limitado, impossibilitando de a gente ver outras paisagens. Claro que é uma metáfora. Conta-se que uma certa menina, uma criança, uma menininha, né, de seus 7, 6 anos, ela tinha ganhou um lindo cachorrinho, né? Criança dá cachorro, né? Um lindo cachorrinho de estimação. Pois bem, ela devotava muita estimação e carinho a esse cachorrinho, esse cãozinho. E todos os dias, ao cair da tarde, né, ela ficava na varanda da sua casa, olhando o seu cachorrinho brincar. Certo dia, ao voltar da escola, ela nota um certo movimento diferente em sua casa. Uma certa frustração no ar, inclusive, e vai e pergunta para a mãe: mãe, o que houve? Né? O que aconteceu? E a mãe responde: olha, minha filha, o seu cachorrinho morreu. Um carro atropelou. O portão ficou aberto, ele escapou, né? Foi para a avenida e um carro atropelou. Foi uma tragédia para aquela criança. Para o adulto já é, imaginamos para a criança, né? Uma tragédia para aquela criança. E após alguns dias isolada no quarto, que é natural, curtindo sua tristeza, ela passou a adotar um comportamento um pouco estranho. Todos os dias, ao cair da tarde, ela ficava na janela do seu quarto, olhando o portão, numa ingênua ilusão, esperando o seu cachorrinho voltar. E assim, essa criança ficou por muitos dias. Até que o pai, com o coração partido de ver a criança naquela situação, tomou a criança nos braços e falou assim: filha, lá em nosso jardim nasceu uma linda flor. Venha, mude a janela. Mude a janela. Na vida, meus amigos, às vezes, ou quase sempre, nós temos que mudar na nossa janela para que possamos contemplar algo novo, algo diferente. E há janelas que precisam ser fechadas em nossas mentes e nossos corações, como a do ressentimento, a da culpa, a da amargura. Quem fica debruçado sobre essas janelas, às vezes durante a vida toda, olha a vida simplesmente pelo ângulo da amargura, do desespero, da depressão, da falta de objetivo existencial, do desencanto, da tristeza profunda, desistindo da vida. A pessoa ressentida, ela perde confiança no amor. Ela não investe em novos relacionamentos, muitas vezes, porque um não deu certo. Fecha as portas quase sempre para o perdão e tem visão muito negativa da vida. É como olhar o céu e somente enxergar nuvens pesadas, nuvens tenebrosas. A propósito, então, mude a janela. Mude a janela. Abra o coração para o perdão, para a tolerância, o amor e, acima de tudo, para uma das virtudes que está mais faltando em nossa sociedade, a paciência. Para a paciência. São essas janelas, meus amigos, que a doutrina espírita nos apresenta para que consigamos realizar ou atingir o objetivo existencial, não de uma existência, mas o objetivo existencial do espírito imortal que todos nós somos. E para finalizar essa nossa breve conversa, trazemos o que o nosso Mestre Jesus já nos colocou há mais de 2000 anos atrás, Mestre incomparável, nos mostrando o objetivo existencial lecionando com propriedade. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Reino de Deus, que significa o quê? A consciência tranquila, a nossa vida honesta, fazer o que podemos fazer de bom e de melhor. Porque, ao contrário do que nós pensávamos até pouco tempo, que alguns pensam ainda, o tribunal divino, a lei divina, ela não está escrita na Bíblia,
na codificação, no Corão, no Torá e outros livros sagrados. Porque é uma visão medieval isso. Imagina se Deus ia colocar a sua lei em livros, não é? Ou escrito em letras humanas. Não. A partir da questão 621 do Livro dos Espíritos, nós descobrimos uma coisa linda, meus amigos. A lei divina está escrita em nossas consciências. Em nossas consciências. E é o que o Mestre Jesus já nos colocou. Reino de Deus, consciente, tranquilo. E ele vai colocar ali, ó. E tudo mais, vos será dado, ou nos será dado, por acréscimo. E colocando a lei de ouro. Amai o vosso próximo com a si mesmo, ou fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizesse a nós mesmos. Situando a caridade, situando o amor, juntamente com a renunciação e a abnegação, a paciência e também o perdão, no patamar da luz de angelitude, como objetivo existencial superior do espírito imortal, capaz e que irá nos sublimar, elevando-nos ao nível cósmico. Que Deus, na sua infinita bondade, permaneça em nossos corações. E que essa nova oportunidade, esse novo ciclo que está se iniciando, possamos elencar os nossos objetivos existenciais materiais, mas acima de tudo, meus amigos, objetivos espirituais. Obrigado pela paciência, pelo carinho com que fomos recebidos nessa casa. E com muita alegria no coração nós colocamos à disposição para os próximos encontros, para quando os nossos irmãos nos convidarem de outras vezes. Jesus abençoe a todos e que possamos voltar aos nossos lares plenos de vontade, confiantes no amor de Jesus e na proteção divina. Muito obrigado a todos e que a paz de Jesus fique e permaneça em nossos corações.